Boa noite. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui, né, assistindo a gente, né, veio para essas conversas, né, que iniciaremos hoje, a respeito do Ulisses e do capítulo 12, que é o Ciclope. Gostaria de apresentar a vocês, né, a Natália Araújo, que é a assessora diplomática da Embaixada da Irlanda no Brasil, e o professor Vitor Alevato do Amaral, que é o professor da Universidade Federal Fluminense. Eu acredito que a pró-reitora de extensão teve algum probleminha de conexão, ela estava agora, foi eu entrar ao vivo, ela caiu. Né? Então, vou esperar mais ainda alguns minutinhos, né, para ver se ela retorna. Bom, enquanto isso, né, gostaria de dar aqui alguns recados, né, informar que as inscrições para quem tem interesse no certificado vai ser pelo Ivan 3, né, eu cheguei a colocar aqui no chat, eu vou exibir aqui para vocês, né, e, bom, vai ficar gravado, o link da transmissão vai ficar aí para vocês poderem assistirem, e eu peço para que divulguem, né, a intenção, né, da gente fazer essas conversas aqui é justamente tornar o livro mais acessível, né, para todos os interessados, principalmente para quem tem a veia artística, né, e deseja concorrer ao projeto da embaixada, sem ficar com medo do livro Ulisses, só porque ele é desse tamanho. Então, a proposta de hoje, né, é realmente uma conversa leve, né, a gente dialogar a respeito da obra, né, eu convidei o professor Vitor para poder fazer uma introdução a respeito, né, da obra para a gente. A Natália vai explicar melhor como que vai funcionar o projeto. Né? E aí, né, as dúvidas que vocês tiverem, os comentários, eu gostaria que vocês já fossem colocando no chat. A gente vai ter um momento para o final para a gente poder conversar. Né? E aí a gente, né, vai debater. Bom, professora Maria Santana ainda não voltou. Ela não chegou a entrar em contato comigo aqui no privado. Eu vou fazer, né, as considerações por ela, né, agradecer, né, o apoio que a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura tem ofertado ao UFT, né, em relação a esse evento, né, com apoio na mídia, tanto da UFT quanto local. Agradecer também a direção do campus, que nos cedeu a parede para a gente poder colocar a pintura, né, do capítulo 12, né, que a gente vai, né, concorrer ao projeto. Agradecer também a coordenação do curso de letras e o programa de pós-graduação em letras, que também está dando apoio. E dizer, né, que estamos todos muito felizes comemorando o centenário do Ulisses esse ano, e que estamos cheios, não só o UFT, mas todas as universidades, inclusive além das 18 que estão participando do projeto da Embaixada, está recheada de programação ao longo desse ano, em comemoração, né, ao centenário do Ulisses. Bom, vou passar a palavra agora, né, para a Natália, que irá fazer uma breve apresentação do projeto. Fique à vontade, Natália. Obrigada, professora Regiane. Vou tentar compartilhar minha tela e aí vocês me avisam se deu certo. Vocês conseguem ver? Por enquanto, não. Agora sim. Sim. Bom, queria primeiramente agradecer a professora Regiane, que organizou essa reunião entre a gente, agradecer ao professor Vitor, que é da UFF, e que disponibilizou esse tempo para estar falando com os alunos. Ele tem participado muito ativamente no nosso projeto, então, em nome da Embaixada e do Consulado da Irlanda, a gente agradece.
Meu nome é Natália, sou assessora diplomática na Embaixada da Irlanda, e o nosso projeto, Ulisses 100 pelos Olhos Brasileiros, ele é promovido pela Embaixada e pelo Consulado Geral da Irlanda, que fica em São Paulo. Hoje, o embaixador Sean Roy não conseguiu entrar na reunião conosco, pois ele está em reunião na Irlanda, mas ele deixou um vídeo gravado para vocês, então eu espero que vocês gostem, eu vou passar agora. Olá, amigos e amigas, professores e estudantes. Felizmente, não pode estar presente no evento de hoje, mas é sempre uma honra poder falar algumas palavras sobre a nossa projeto. O ano de 2022 é muito especial para todos que conhecem o trabalho de Ulisses, porque estamos comemorando o centenário da Constituição de Ulisses foi sua obra-prima e foi concluído depois de muitos anos de trabalho e de muitas versões. O livro poderia ser 2 vezes mais longo. Isso é algo que me impressiona muito. Naquela época, não tinham os ferramentas de edição que existem hoje. Ulisses tem diversas referências políticas, pois foi escrito quando a Irlanda estava se separando do Império Britânico. Depois, o escreveu em diversas cidades para escapar dos perigosos da Primeira Guerra Mundial. Mesmo assim, ele escreveu um livro que captou a realidade dos pobres e das ruas de Dublin daquela época. Minha jornada pessoal com Ulisses começou em 1998, quando li o livro pela primeira vez. Eu morava em Moçambique e fomos para a África do Sul para o nascimento da minha filha África. Ficamos 2 semanas em um hotel esperando o dia que ela fosse nascer. E decidi usar naquelas 2 semanas para ler. Quando Ashley completou 21 anos, eu dei a ela a mesma cópia que tinha com todas as minhas anotações nos margens, e agora o livro é dela, para que ela possa ler e mergulhar profundamente nas determinadas páginas e pensamentos. Espero que essas poucas palavras servam para atiçar a sua curiosidade no livro e em sua leitura. Não há fim para o que vocês podem falar sobre Ulisses. No nosso projeto, Ulisses 100 pelos Olhos Brasileiros, queremos ver como os estudantes brasileiros enxergam essa grande obra irlandesa. Estou ansioso para ver o trabalho de vocês, conhecer os alunos que estariam no Salão Nacional. Obrigado. Bom, então vou falar um pouco mais sobre James Joyce, um pouco mais sobre o livro, e logo em seguida falo sobre o projeto. James Joyce é irlandês, ele escreveu o livro Ulisses, ele é um dos maiores escritores do século XX. Ele passou 7 anos escrevendo Ulisses e naquela época ele não estava na Irlanda, ele passou por lugares como Itália, como a França, como a Suíça. Inclusive o livro foi publicado em Paris e naquela época ele já previa a mudança do uso da linguagem em razão do uso das comunicações eletrônicas. Então o livro dele é muito moderno, ele utiliza novas palavras, novas narrativas, novos estilos literários, e isso foi muito revolucionário na época. O livro foi publicado em 1922 e conta a história de um dia na vida de vários personagens em Dublin, que é o dia 16 de junho de 1904. E Ulisses ele é complexo e repleto de enigmas e de simbolismos. James Joyce sempre usou uma linguagem muito criativa e muito inovadora. E eu gostaria de mostrar para vocês esse vídeo que ele fala o porquê você deveria ler Ulisses. Ele dá uma boa explicada sobre o livro, sobre
o estilo de escrita de James Joyce, eu acho que ele é bem legal, acho que vocês vão gostar. Vou colocar a legenda em português. Eu vou cartão na gaveta, né?
Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e essa é mesmo a nossa intenção, que vocês percebam o quanto Ulisses é um livro tão rico e que os alunos têm vários materiais que podem estar procurando no YouTube, na internet, sobre Ulisses, em que faz esse resumo, né? E falando sobre a obra. E, bom, como a professora Regiane falou, é um livro gigante, são 1000 páginas para contar apenas um dia. Eu gosto muito dessa frase do Declan Kuyper, que fala: a pequenez é vista, afinal, como condição inevitável para sua grandeza. O que alguém faz durante um só dia é infinitesimal. No entanto, é infinitamente importante que o faça. E é isso que Ulisses retrata, né? A história de um dia se torna extremamente importante. Bom, eu gostaria também de falar um pouquinho sobre o esquema de Gilbert, porque é uma forma, eu como uma pessoa que pinta, né, uma forma dos alunos olharem para a história e conseguirem imaginar e ilustrar, porque a cada capítulo foi designado um título, uma cena, uma hora, um órgão, uma cor, um símbolo, uma arte, uma técnica. Então, por exemplo, o capítulo Ciclope, né? Temos aqui a cena a taverna, às 5 horas, o órgão é músculo. Então, eu acho que com isso os alunos conseguem visualizar melhor a obra por inteiro e também o próprio capítulo e tá ilustrando, porque o que a gente quer é que realmente seja um projeto acessível, um projeto em que todos consigam fazer. Não precisa ler o livro inteiro, não precisa nem ler o capítulo, o episódio inteiro, porque é um livro muito denso. Mas com a ajuda dos professores, a gente gostaria na embaixada que os alunos pudessem visualizar essa história e colocar isso em forma de desenho, de arte. Bom, Bloomsday, ele é o dia 16 de junho, é o dia retratado no livro, e é um dia que é comemorado na Irlanda para homenagear o personagem principal do livro Ulisses, que é o Leopold Bloom. E lá as pessoas se vestem como os personagens, elas leem o livro em voz alta na rua, elas visitam os locais onde se passa um livro, eles fazem todo o percurso que os personagens fazem no livro, eles fazem em Dublin. Então, eu gostaria de mostrar só mais esse vídeo em que eles mostram como que o Bloomsday é comemorado na Irlanda, é uma coisa que a gente não tem muita noção aqui no Brasil, mas lá é uma grande tradição, né? Bom, a gente imagina como que não vai ser na Irlanda essa comemoração do centenário, né? E bom, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre o projeto em si. O projeto Ulisses 100 pelos Olhos Brasileiros está fazendo uma parceria com 18 universidades por todo o Brasil para selecionar estudantes para criarem ilustrações de cada episódio do livro Ulisses. E o nosso objetivo
é explorar como a juventude brasileira interpreta o livro Ulisses 100 anos depois da sua publicação. A gente espera incentivar e valorizar a arte e a literatura no Brasil. A gente pretende fomentar a produção artística nas universidades por todo o Brasil, permitindo a transformação do espaço universitário e adjacências, por meio de intervenções visuais com painéis que representem a obra irlandesa como identidade brasileira. E o embaixador fala muito sobre a gente ter uma parede bem legal que represente essa cultura irlandesa e que as pessoas possam tirar selfie, que as pessoas passem e tenham curiosidade e que se interessem para ler o livro, que vejam aquilo e aquilo levante interesse pela cultura irlandesa. E, bom, sobre o capítulo 12, que é o Ciclope, a embaixada, no ano de 2019, fez uma leitura de todo o livro. Então, no YouTube, vocês conseguem encontrar leituras separadas de cada capítulo, são leituras de 1 minuto e são bem divertidas. Então, é um outro material onde os alunos podem estar procurando sobre o capítulo designado à universidade. Eu vou colocar esse rapidinho para vocês verem, mas depois a gente pode estar passando mais informação sobre esses vídeos, se vocês quiserem. Natália. Acho que a Natália travou um pouco. Esperar um pouquinho para ela voltar. Eu vou solicitar a Natália que envie o link dos vídeos que ela passou aqui para a gente, para eu deixar aqui no chat para quem se interessar em assistir os vídeos depois. Eu estou observando que nenhum deles saiu com som, e de repente com o link depois a gente, cada um consegue reassistir e ouvir com o áudio de repente. Bom, enquanto espero a Natália destrava, eu vou chamar aqui então a professora Maria Santana. A Natália saiu, vai entrar de novo. Vou chamar então a professora Maria Santana. Boa noite, professora Maria Santana. Seja muito bem-vinda, é um prazer ter a senhora com a gente aqui essa noite. Boa noite, professora Rejane. Eu acho que eu estou tendo retorno, né? Eu vi o que é que está acontecendo. Será que eu estou em 2 lugares? Tá. Estou, não estou? Tá em 2 lugares. Espera aí. Quem te acompanha?
que agora Bom, melhorou? acho que o retorno não está tão grande. Quem está te acompanhando pelo YouTube está te vendo só em uma tela junto comigo, né? Só é ruim o retorno, né? Eita, eu não consegui achar, não. Eu acho que tem algum problema. Bom, então vamos lá. Professora Rejane, prazer estar aqui com você. Não lhe conhecia pessoalmente, né? E aí recebemos o e-mail, né? E aí eu disse, não, temos que participar. E aí encaminhamos o e-mail para você já estava à frente, né? Pedi seu telefone para Tiene, né, a diretora do campus, e ela me passou. E aí começamos as tratativas, né? Eu acho que é um trabalho muito bacana, né? O retorno está horrível. Nossa, está voltando minha voz. Então, eu acho que assim, você vai ter 2 momentos, né? Hoje de 19, e assim, para nós na universidade é super importante esse trabalho com os alunos, porque é um dos grandes problemas, né, que a gente tem aqui, é a questão da leitura, né? E a gente conhecer um pouco da literatura e participar de um concurso, né? Eu acho que para os estudantes isso é novidade aqui na UFC. E assim, conte conosco aqui na ProEx para estar auxiliando aí você nesse trabalho, tá bom? Um abraço, foi um prazer estar aqui com vocês. Igualmente, Maria Santana, muito obrigada. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Eu vou explicar, né, aqui alguns detalhes, né, já que a Natália caiu. O e-mail que a professora Maria Santana menciona é um e-mail que nós recebemos ao mesmo tempo, né, da Embaixada da Irlanda no Brasil. A embaixada, quando ela pensou o projeto, né, do Ulisses 100 pelos olhos brasileiros, ela encaminhou e-mail para todas as universidades, né, isso mais ou menos em outubro do ano passado, né, perguntando quem eram as universidades que tinham interesse em participar desse projeto. Né? E quando a embaixada entrou em contato com a UFT, ela já mandou e-mail direto para mim, né, e para a Pró-Reitoria de Extensão e de Assuntos Internacionais, né, mandou também direto para a reitoria. E aí, quando a professora Maria Santana, né, conseguiu falar comigo, eu já estava em contato com a embaixada, já estava respondendo e tudo. Né? No total, são 18 universidades participantes, né, em todo o Brasil. Cada universidade ela está responsável por um capítulo ou episódio, né, do livro Ulisses. O Vitor irá explicar logo mais um pouco melhor como que funciona essa divisão do Ulisses, né? Porque algumas pessoas vão chamar de capítulo, outras pessoas vão chamar de episódio, como que essa estrutura realmente se dá dentro da obra, né? Essa divisão. E vocês perceberam também que a Natália projetou para vocês aí uma tabela, e ela falou, eu que pinto, né? Essa tabela ajuda vocês, né? A fazer essa pintura do capítulo lá no mural, porque o Joyce, ele escreveu o romance, mas ele não deu lá muitas pistas, assim, inicialmente, não. Depois é que ele apareceu aí, né? Criou-se essa tabela, ele apareceu com ela e saiu publicada aí, né? Em outra edição, mas não na primeira. Né? O Vitor depois me corrige se eu estiver enganada. Mas trazendo aí símbolos, né? E que cada episódio, de alguma forma, se remete, né? Para facilitar o entendimento do leitor a fazer relações, né, com as outras obras que Ulisses dialoga. Né? É claro que a primeira obra que vem em mente para a gente, né, é a Odisseia. Né? O livro chama Ulisses. A Odisseia tem um personagem principal que é Ulisses, né, no caso o Odisseu, né, o termo latino Ulisses. Né? Então, a primeira obra que a gente vai pensar aí que vai fazer relação é com a Odisseia, mas não é a única. E essa tabela, né, que hoje
aparece nas versões, né, do Ulisses, traduzida ou no original, ela traz aí alguns arquétipos, alguns símbolos que de alguma forma assim facilitam o entendimento de cada episódio, né? Então, cada universidade, a proposta da embaixada é, né, com o projeto do Ulisses 100, pelos olhos brasileiros, é fazer uma releitura dessa obra que está comemorando 100 anos. Em cada universidade vai ser pintado um painel, né, um mural específico de cada capítulo, né? E nós aqui na UFT fomos contemplados com um capítulo do Ciclope. Então, por isso nós estamos iniciando essa conversa hoje, né, inicialmente com o Vitor, com um panorama geral da obra, e depois, semana que vem, no dia 19, na terça-feira, nós estaremos com a professora Adriana e com a mediação da Mariana Bolfarini, falando especificamente a respeito desse episódio 12, que é o que nós teremos pintado no nosso campus de Porto Nacional, ali no bloco 10, né, que é o bloco das salas de aula. Quem conhece o campus, né, de Porto sabe que é um dos nossos blocos principais. Então, se vocês tiverem dúvidas a respeito do projeto... detalhe muito importante, detalhes, né, muito importante. É possível se inscrever para participar do projeto até o dia 30 de abril. E o vencedor vai ganhar um prêmio de R$2.000. Esse prêmio de R$2.000, ele pode ser individual se o candidato se manifestar, né, individualmente. Mas também pode ser em grupo. E aí, no caso, esse valor de R$2.000 vai ser rateado, né, entre o grupo que se inscrever aí no projeto. Mas pintar a parede tem custos, né? Preparar essa parede também tem custos. Quem vai custear isso? A embaixada também está disponibilizando um valor igualmente de R$2.000 para poder fazer essa pintura lá no bloco 10. Nós estamos ansiosos para ver como que essa pintura vai ficar. Por enquanto, eu sei que ninguém da UFT se inscreveu, mas eu tenho esperança que a partir de hoje, né, a gente fazendo essas conversas aqui, vocês se sintam mais motivados a se inscreverem, e quem não sabe pintar aí, de repente, né, por R$2.000, de repente vai, né, que se anima a aprender a rascunhar alguma coisa e tentar concorrer. Né? Eu sempre brinco, né, o concurso foi anunciado já, né, no início desse ano, eu sempre brinco e falo assim, olha, com R$2.000, de repente, você pode pagar pelo menos investir, né, um pouco aí, pelo menos nas aulas iniciais de pintura e tentar concorrer. Né? Outras universidades, algumas delas, né, já enviaram as propostas para a embaixada, né? Tem algumas universidades, inclusive, que já receberam mais de uma proposta. Né? Eu, particularmente, confesso que eu gostaria que tivéssemos, né, mais candidatos envolvidos na UFT do que um só, né? Porque eu já sei de uma dupla que tem interesse de submeter, né, o projeto, mas até agora ainda não enviou para a embaixada. Né? Então, assim, informações super importantes. Tem até o dia 30 de abril, tem R$2.000 para poder custear, né, as despesas. Tem também R$2.000 de prêmio final, né, aquele projeto que for contemplado. O projeto ele vai ser analisado em duas instâncias. Primeiro, por uma banca composta por membros da UFT e por membros da embaixada, e depois uma segunda instância em que vai ser só os membros da embaixada, né, e que provavelmente, né, eles vão solicitar pessoas de outros países também, porque é um evento internacional, né, para poder ajudar a analisar também, né, na escolha do vencedor de cada capítulo. Feito tudo isso, vai ser divulgado o resultado, tem o prazo para poder fazer a arte na parede, e aí a UFT, né, vai se encarregar de fotografar, né, então já estou contando com o apoio, né, da professora Maria Santana, ela já me garantiu, que vai conseguir, né, a UFT vai fotografar essa parede, e ela vai fazer parte de um portfólio que a embaixada está reunindo com a fotografia de todos os murais, né, das 18 universidades participantes. Esse portfólio vai ser utilizado, né, pela embaixada para, né, interesses próprios e vai ser divulgado internacionalmente. Bom,
a gente também tem a garantia de que os diplomatas da embaixada têm interesse de visitar todos os murais, né? Então, já está fazendo, né, fazendo a agenda, né, escalonando quando que vai ser a visita de cada um. Nós não sabemos exatamente, porque eles ainda não têm essa previsão, de qual vai ser o diplomata que vai visitar qual universidade, mas eles se dispuseram a ir pessoalmente visitar todas as pinturas e não só se contentar com a fotografia que vai montar esse portfólio, né? Eu já adianto aqui para vocês, né, que eu solicitei a visita para setembro, outubro de preferência, né, se ficar de acordo, né, com a agenda da embaixada. Porque, como vocês sabem, eu estou afastada para o meu pós-doutorado e eu volto aí finalzinho de setembro, início de outubro. E quando eu voltar, eu gostaria, já vou antecipando, né, de ter um outro evento, de preferência presencial, se possível, né, e aí trazer a presença do professor Vitor para vocês poderem conhecê-lo pessoalmente também, né. Aí, nesse mesmo momento em que a gente tiver a visita dos diplomatas aqui no campus de Porto Nacional. E, nessa mesma ocasião, eu gostaria muito, né, eu e o professor Vitor já estamos arquitetando isso, né, de que o programa de pós-graduação pudesse oferecer uma disciplina específica, né, sobre Ulisses, ofertada pelo professor Vitor. Bom, adiantado todos, né, os meus planos e a minha agenda, né, aí para vocês, e falado a respeito do evento, né, eu agora volto com o professor Vitor, né, vou reapresentá-lo, né, para quem chegou agora, né, o professor Vitor, ele é professor do Departamento de Letras Modernas da Universidade Federal Fluminense e também é líder do grupo de pesquisa de estudos joycianos no Brasil. E eu acho, né, assim, de extrema importância, né, salientar esse grupo de estudos joycianos no Brasil, porque ele é o único grupo, né? Então, assim, o Vitor, ele é um dos nomes, né, um dos pesquisadores mais importantes no momento, né, a que nós temos aqui no Brasil a respeito de Ulisses, e ele trabalha junto com toda uma equipe que está reunida aí dentro desse grupo de estudos joycianos. Eu logo vou disponibilizar para vocês aqui no chat o link, né, com todas as informações, né, e material que o Vitor tem reunido ao longo desse tempo, né, o grupo ele já conta, né, já aconteceu 2, né, eventos, né, de estudos joycianos no Brasil, está previsto para ter um outro ano que vem, né, então, assim, nós estamos aqui com uma das pessoas mais entendidas, né, de Joyce no momento, né, e que tem uma pesquisa fantástica a respeito das traduções que o Ulisses tem recebido aqui no Brasil, que, diga-se de passagem, né, se eu não estou errada, né, Vitor, é o país que mais traduz o Joyce. Então, o Vitor vai poder falar um pouco mais sobre isso, né, sobre o grupo de estudos, né, o centro de pesquisa, as pesquisas que têm acontecido aqui no Brasil, todas as traduções que já existem, as que estão em andamento, né, Vitor, não só do Ulisses, mas de outros trabalhos do Joyce também, e fazer o panorama da obra, né. Então, com vocês, né, o Vitor Alevato do Amaral. Boa noite a todas e todos. Rejane, obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite para essa fala sobre Ulisses. Eu vou fazer uma apresentação menos ortodoxa, diferente, espero, leve, também espero, e motivadora para a leitura da obra, convidativa para a leitura da obra e motivadora dos desenhos que vocês possivelmente vão fazer, né? O mural que vocês possivelmente vão fazer. Então, eu queria já, de antemão, deixar todo mundo à vontade
para ir pensando em perguntas, em comentários, né, que queiram fazer, e acredito que a Regiane possa captá-los na tela do YouTube e passar, né, fazer essa mediação para mim, já que eu não tenho acesso aqui. Mas fiquem já à vontade pensando nas questões, nas perguntas. Eu pretendo fazer uma apresentação, como falei, que seja leve, que seja interessante, e para isso tem um texto que não será longo. Esta minha fala sobre Ulisses, hoje, que eu chamo, afinal, de quantos textos é feito Ulisses, atende a um convite para dar um panorama do romance, a ser seguido pela fala da minha colega Adriana Capuchinho sobre o episódio Ciclopes, que é um episódio que cabe à UFT para o concurso da Embaixada. O que direi agora, em abordagem mais panorâmica, será complementado por ela em aprofundamento na sua palestra. Já dei diversas aulas introdutórias sobre Ulisses e descobri que não há uma só maneira de apresentar esta obra. Há tantas quantas são as possibilidades de leitura. Num certo sentido, nunca apresentamos Ulisses, mas uma forma de ler Ulisses. Tenho notado que quanto mais mergulho na obra de Joyce, melhor consigo nadar na superfície. É como estar à lâmina d'água, sabendo do que as suas profundezas guardam. Isso me faz tentar evitar, ao máximo a simplificação. Não quer dizer que não se possa falar de Ulisses da superfície do texto e convidar o leitor a mergulhar sozinho. Ou seja, não é verdade que não se possa falar de maneira clara sobre a obra. O que se deve evitar é o simplismo decorrente das fórmulas. Deve-se problematizar sempre. O que eu imagino se espere de uma introdução a um romance é que se responda do que ele trata, quais personagens atuam nele, como elas se relacionam, como ele termina, onde e quando a história se passa, etc. Bom, como nós estamos falando de pintura, me lembrei de Matisse. Isso tudo só se pode saber lendo, né? Lendo o texto. No caso da UFT, do concurso, especificamente lendo, no mínimo, o episódio número 12. O que aconteceu com Matisse foi muito interessante. Henri Matisse recebeu uma encomenda para ilustrar Ulisses, na década de 30. 35 especificamente, se não me falha a memória. Pequeno problema. Matisse não tinha lido Ulisses. O que fez Matisse? Trabalhou com um resumo da obra. Né? Trabalhou com uma ideia de que a obra se relacionava com a Odisseia de Homero. Muito bem. Ele, então, ilustrou Ulisses, de Joyce, com a Odisseia de Homero em mente. Qual o resultado disso? Bom, o resultado disso é bom porque era Matisse. Né? Então, todo mundo gosta porque era Matisse. Acontece que ele não ilustrou Ulisses. Ele ilustrou a Odisseia. Isso aconteceu, é um caso curioso, aconteceu porque Matisse não leu Ulisses. Então, se vocês querem fazer um mural do capítulo 12, leiam o capítulo 12. Não se baseiem em resumos, não se baseiem em esquemas, não se baseiem em fórmulas. Meu texto é um convite à leitura. Tenho absoluta certeza de que a conversa que vocês vão ter com as minhas colegas proximamente será também um convite à leitura, mais especificamente ainda a leitura do episódio número 12, né, de Ciclopes. Mas é preciso ler. É preciso realmente ler. Porque o que Joyce nos deu, no seu esquema, é uma visão da obra.
é uma visão didática, até certo ponto, e uma visão que também, por ser uma, esconde outras, né? Então, nada melhor do que um olhar novo, fresco, sobre Ulisses. É isso que se espera nesse concurso. E é fundamental não dar aqui uma de Matisse. É fundamental ler minimamente o capítulo que vai servir de inspiração para a obra de arte de vocês. Que é isso que vocês vão fazer, uma obra de arte. Mas voltando ao texto. No caso de Ulisses, muitos leitores, mesmo os que não o leram, ouviram falar das relações com a Odisseia de Homero, e suspeitam ou até ouviram falar que o título Ulisses guarda alguma conexão com o herói grego. Bom, Ulisses se passa entre os dias 16 e 17 de junho de 1904, em Dublin, na Irlanda. Suas três principais personagens são Leopold Bloom, Molly Bloom e Stephen Dedalus. Ou, no paralelo homérico, Ulisses, Penélope e Telêmaco. Tudo começa por volta das 8 da manhã e avança até pouco mais das 2 horas da madrugada. Joyce emprega no romance a técnica do monólogo interior, pela qual conhecemos o fluxo da consciência das personagens. O romance termina com um longo fluxo de pensamento de Molly Bloom, deitada na cama ao lado do marido, Leopold, que dorme, tendo voltado para casa, após perambular por Dublin ao longo do dia e da noite para dar à esposa, uma cantora, tempo para se deitar com Boylan, o amante. Stephen e Bloom se encontram à noite e vão para a casa dos Bloom, na rua Eccles, número 7. Mas o jovem professor e aspirante artista não aceitam o convite de Bloom para ficar. O dia 17 amanhecerá. Como será ele, não sabemos. Bloom vai preparar novamente o café da manhã de Molly ou cantar de galo e colocar as coisas no lugar? Quem é que manda naquela casa afinal? Não sabemos. Para tantas outras perguntas, a resposta será: não sabemos. Mas podemos não saber, de forma muito criativa e inteligente, se mergulharmos no texto sem dar demasiada atenção a resumos fáceis como o que eu acabei de fazer. O perigo da conexão com Homero é imaginarmos que ela guarda toda a verdade sobre Ulisses. Por isso, atendendo a esse convite da UFT, quero ensaiar alguma maneira mais original de apresentar Ulisses. Uma que não omita de vocês o fato de que o romance se escora fortemente na Odisseia, mas que ao mesmo tempo deixa claro que ele é feito de muitos outros textos. E de quantos textos ele é feito? Bem, o feito na pergunta assume ao menos 2 sentidos. Por um lado, pensamos nos textos que Joyce introduziu em Ulisses de forma consciente. Estamos falando de uma intertextualidade originária da obra, de uma relação entre textos estruturante para a escrita de Ulisses. Por outro lado, nos damos conta de que Ulisses não parou de ser feito depois de sua publicação. E esse segundo feito, ao menos, se trifurca, pois dele saem, primeiro, os textos que os leitores fazem ao ler Ulisses. Me refiro à intertextualidade que nasce da leitura. É a intertextualidade que vai nascer da leitura de vocês, que vai se transformar em um mural, por exemplo. O mural faz Ulisses. O mural não apenas se inspira em Ulisses, o mural faz Ulisses, continua a fazer Ulisses. Os textos, em segundo lugar, que os leitores fazem de Ulisses em diversas línguas, ou seja, os tradutores. Os tradutores continuam a fazer Ulisses. Em terceiro lugar, os textos que os críticos fazem, com destaque
para os que se propõem a estabelecer um texto de Ulisses, pelo menos em inglês, né? A partir da colação de tantos manuscritos, datiloscritos e edições. Bom, temos 4 fazeres diferentes. O primeiro, tratando dessa intertextualidade que é originária e é estruturante da obra. Ulisses não é fácil e Joyce sabia disso. Tanto que, em 1920, entregou a Carlo Linati um esquema do livro, escrito em italiano, para uso privado. Esse esqueleto da obra, mais tarde conhecido como Esquema Linati, foi o primeiro de alguns que Joyce preparou. Antes de 1930, o escritor jamais autorizou sua publicação. E quando o fez, para o livro James Joyce's Ulysses, publicado em 1930, de Stuart Gilbert, os paralelos entre o clássico e o moderno deveriam, por determinação de Joyce, figurar da análise de Gilbert, mas não como parte do esquema do autor. Isso é o que nos lembra Richard Ellman, o biógrafo mais importante de Joyce. Ele nos lembra isso em um livro chamado Ulysses on the Liffey, Ulisses sobre o Liffey, o rio que corta a Irlanda. Ou seja, Joyce disse, pode publicar o esquema. Mas a última coluna, aquela coluna que traça o paralelo entre Ulisses, que eu escrevi, e a Odisseia de Homero, não só isso, mas principalmente isso, essa não. Essa sai. Você pode falar disso, mas não fica na tabela. Ou seja, a coluna do esquema que apresenta o paralelo entre as personagens de Ulisses e as da Odisseia deveriam ficar fora do alcance imediato do leitor. Vale a pena conhecer este alerta de Hugh Kenner. Hugh Kenner, que foi um dos maiores críticos da obra do Joyce. Eu cito aqui. Antes de correr para abraçar esse paralelo como um antídoto para todos os mistérios, o leitor deve pensar que o objetivo de ler o livro não é reconstruir seu esquema. Assim como não é o objetivo de quem come o jantar reconstruir a receita. O esquema não é um conjunto de respostas a um quebra-cabeças. O esquema era, enquanto o livro estava sendo escrito, affaire de cuisine. Sabe o que é isso? Coisa da cozinha. Coisa da cozinha. Não interessa quem foi comer o jantar. É a receita. Usando uma expressão que Ezra Pound já utilizara em um artigo de 1922 sobre Joyce, Kenner fala no Paralelo Homérico como uma receita que só interessa ao cozinheiro e não aos comensais. Desconstruir a obra para encontrar os elementos da receita não será uma solução, embora seja útil para a crítica. Mesmo sendo verdade que Joyce escreveu Ulisses sobre bases homéricas, está cada vez mais claro que outro escritor rivaliza com o grego, William Shakespeare. A pesquisadora Laura Pelaskier, na introdução do seu Joyce, Shakespeare, aliás, excelente livro, trata da presença do bardo na obra de Joyce como resultado de uma admiração que o irlandês preferia não confessar, mas da qual jamais pôde abrir mão. Ela adverte para a natureza capciosa da relação entre os dois. Cito. Em comparação com qualquer outro elo literário, incluindo Homero, o elo shakespeariano é para Joyce muito mais complexo, estende-se muito mais longe e dá a sensação de ser menos controlável. Ela usa controlável entre aspas, né? Porque nenhuma relação aqui intertextual vai ser de fato controlável. O detalhe é que Shakespeare representa uma sorte de inevitabilidade psicoartística para Joyce. Algo que Joyce não queria amar tanto assim, mas que tanto amava a despeito de si próprio. Então
O Shakespeare era uma espécie de rival do Joyce, né? Que ele talvez preferisse não amar, mas amava. E ele, portanto, aparece na obra de Joyce de forma muito clara às vezes, de forma muito oblíqua em outras. E quanto mais se estudam essas relações intertextuais dentro de Ulisses, mais se nota que Homero é importantíssimo como base sobre a qual Ulisses se ergue, mas ele não é o único autor, a Odisseia não é a única obra. Quer dizer, Homero e a Odisseia acabam se tornando o caminho fácil de leitura de Ulisses. Porque Joyce disse que baseou Ulisses na Odisseia. Porque Joyce fez um esquema que salientava a Odisseia. Porque Joyce nomeou os capítulos com episódios da Odisseia. Por isso, se falar em episódio, a Regiane perguntava, mas por que episódio, por que não capítulo? Joyce costumava se referir aos capítulos de Ulisses como episódios. Não tem nada de errado em falar capítulo, tá? Nada de errado. Mas, normalmente, fala-se em episódios. Então, veja que essa relação super complexa com Shakespeare coloca em xeque a primazia da relação com Homero. E não é exagero dizer isso. Pensemos, por exemplo, em Stephen Dedalus, né? Que a gente associa muito mais rapidamente a Hamlet. Muito mais rapidamente do que a Telêmaco. Isso nos leva a pensar que, ao lado da intertextualidade aparente, flagrante e consciente de Joyce, há uma escondida, em larga medida involuntária, inconsciente. Ainda poderíamos falar de Dante Alighieri, se tivéssemos tempo, e da Bíblia, e de Aristóteles, e dos jornais, das letras de canções, etc, etc, etc. Segundo ponto. Os textos que os leitores fazem. Como os leitores continuam a fazer Ulisses? Um dos tradutores franceses de Ulisses, Bernard Raffiner, afirmou que, cito palavras dele, é verdade que hoje Ulisses é um processo criativo dos leitores. Repito, é verdade que hoje Ulisses é um processo criativo dos leitores. Na percepção deste leitor-tradutor, o texto do romance de Joyce se renova a cada leitura. O texto está em construção. Ora, isso só é possível porque cada um de nós, ao ler, faz escolhas intertextuais. O leitor não é um ente em transformação que se põe frente ao texto como se este fosse um bloco sólido, consolidado, estável. O leitor se vê diante de uma forma que se cria ao ser lida, que está, portanto, como ele próprio leitor, em constante transformação. Júlia Kristeva fala na intertextualidade como, cito, uma interseção de vozes e de intervenções textuais. Bem, ao ler Ulisses, o leitor intervém na obra com suas vozes e textos. É claro que não podemos nos esquecer da lição do poeta e crítico T.S. Eliot, para quem o senso histórico é fundamental na formação do poeta e do crítico. Isso quer dizer que as intervenções que os leitores operam no texto devem ser coerentes de alguma maneira. Não digo isso para evitarmos anacronismos, mas para sabermos quando estamos criando um. Os anacronismos podem ser bastante criativos e estimulantes. Podem nos fazer perceber na obra algo de latente, que só mais tarde poderia se revelar. Exemplo. Eu penso no Me Too. Me Too. Movimento do século XXI, que luta contra o abuso sexual e o assédio sexual feito a mulheres. Em Ulisses, quando Leopold Bloom é levado a um julgamento imaginário, em Circe, episódio número 15,
acusado, entre outras coisas, de enviar cartas indecentes às senhoras de respeito em Dublin, eis o que acontece. Mrs. Bellingham grita, "Me too!" Mrs. Yelverton-Barry repete, "Me too!" E várias damas respeitáveis de Dublin acenam com cartas que Bloom teria enviado a elas. E elas dizem que "Me too!" É evidente que o movimento de um século depois não estava na mente de Joyce. E tão evidente quanto isso é a inocência de Bloom, que não era um assediador, mas que carregava alguma culpa. Né? Uma culpa que o fez imaginar aquele julgamento. Porém, aos nossos ouvidos de hoje, soa forte o "Me too!". Não estaria errado dizer que ele intervém na leitura, que ele ajuda a construir o texto de Ulisses. Um anacronismo, talvez, mas um anacronismo consciente. Um outro exemplo. Em Eu Meu, episódio 16, lemos o seguinte. Bondé, fin toi trop. Na tradução de Bernardina da Silveira, não encontramos nenhuma palavra vernácula para traduzir as palavras em francês. A passagem está lá, ainda que bondé não tenha sido traduzido por nada semelhante a pau duro, e fin toi trop a nada parecido com vai se fuder. Ocorre que na peça Esperando Godot, do também irlandês Samuel Beckett, encontramos o seguinte diálogo entre Estragão e Vladimir. Estragão diz assim, e se a gente se enforcasse? E o Vladimir responde, seria um jeito de a gente ficar de pau duro. Pausa aqui. Quem não conhece Ulisses, isso é Ulisses, tá? Uma obra em que as pessoas vivem, pensam, vão ao banheiro, né? Leem, comem, xingam, são preconceituosas, enfim. Não vão ler Ulisses esperando ler Flaubert. Apesar das relações todas que a gente possa fazer entre Joyce e Flaubert. Né? Ulisses foi censurado, foi por esse tipo de coisa. Né? Aliás, quando Ulisses foi censurado, né? Antes disso até, quando Dublinenses foi de certa forma censurado, porque ninguém queria publicar os contos do Joyce, Joyce perguntou assim, mas ninguém mais lê Shakespeare? Shakespeare era muito pior. E é isso mesmo. Né? Beckett faz uma referência, Esperando Godot, ao priapismo, né? Que, segundo Weiss, é uma ereção peniana dolorosa, independente de desejo sexual, durante um período superior a 2 horas, sem levar à ejaculação, causada por insuficiência de drenagem do sangue que enche os corpos cavernosos. Bem, o priapismo é um fenômeno observado em homens mortos por enforcamento. Ele aparece, aliás, em Ulisses, no episódio que vocês vão ler, Ciclopes. Diz a personagem Alf. God's truth, says Alf. I heard that from the head warden that was in Kilmainham when they hanged Joe Brady, the Invincible. He told me when they cut him down after the drop, it was standing up in their faces like a poker. Kilmainham era um presídio. Na tradução de Caetano Galindo, juro por Deus, o Alf falou. Quem me disse foi o carcereiro-chefe que estava lá em Kilmainham quando enforcaram o Joe Brady, o Invencível. Ele me disse que quando tiraram ele lá do treco, ele me disse que quando tiraram ele de lá, o treco estava de pé na cara deles que nem um atiçador. Ou seja, é a ereção pós-mortem. Esta fala do Alf, se associada com o trecho de Eu Meu, e se associada também
a fala, a conversa do Estragão e do Vladimir em Esperando Godot cria uma associação, cria um intertexto entre Joyce e Beckett, que não é o único que pode ser feito entre Joyce e Beckett. O leitor, portanto, que conhece Esperando Godot, leva a peça para o romance. O leitor que conhece o romance, leva o romance para a peça. Reparem que as intenções de Beckett, que escreveu depois, né, são importantes, mas a intertextualidade não depende das intenções de Beckett. Depende do leitor. Podemos até nos perguntar, mais especificamente, o que Beckett fez com Ulisses? Há um porém. Atenção a isso. A passagem em francês só se encontra na edição estabelecida por Hans Walter Gabler, em 1984. Como Antônio Weiss e Caetano Galindo traduziram de edições diferentes, essa relação pode ser atenuada para os leitores dessas duas traduções. A intertextualidade vai depender, portanto, da edição lida e da tradução lida. Temos, assim, uma sobreposição deste ponto no último de que trataremos, que é o estabelecimento do texto de Ulisses. Ou seja, afinal, qual é o texto de Ulisses? Não há o texto de Ulisses, né? Ulisses é feito de textos. Ulisses é plural. E, portanto, se você lê a tradução do Weiss, encontra, ou melhor, não encontra, né, aquela passagem em francês, que a gente poderia chamar hoje de beckettiana, embora Beckett tenha escrito depois. Se você ler a tradução da Bernardina, vai encontrar. Porque a Bernardina traduziu da edição do Gabler, de 84. Tudo isso faz Ulisses. Um é melhor que o outro, nem pior que o outro. Tudo isso faz o texto de Ulisses. E um outro detalhe, evidentemente, é que eu citei o Beckett em português, mas eu fiz a tradução do francês. E o Beckett também se traduziu para o inglês. E esse termo coloquial, o bandé, não aparece em inglês. Em inglês, eles não vão ficar de pau duro, não, vão ter uma ereção. Então, peraí, então não tem também um Beckett só para ler? Estável, seguro, que garanta uma interpretação correta? Não existe isso. Não existe isso. Então, qual é o mural que eu vou pintar? Porque eu tenho que pintar um mural baseado no capítulo 8. Você vai pintar o mural do capítulo 8 que você lê, que não é o que eu li, que não é o que nenhuma outra pessoa lê. Você vai ilustrar o seu capítulo 8. E para isso você não pode ler um esquema. Você tem que ler o capítulo. Vocês já entenderam por que Ulisses é feito de muitos textos, né? E não seria nem preciso continuar, mas vamos aos dois últimos pontos. Bom, vimos o que os leitores fazem com os textos, com Ulisses, né? Vamos ver agora o que os tradutores fazem, né? Como os tradutores fazem Ulisses. Cada tradução do romance de Joyce é uma extensão sua. Não é um arremedo de texto, um arremedo de obra. O texto que se incorpora é texto que se incorpora a outros. Não é tradução que se incorpora a um original. Já vimos que não existe um original, apenas um original. Mas tradução que se soma a vários textos e que com eles forma uma textualidade em transformação. O Ulisses, no texto de Weiss, difere do que se lê no texto de Galindo e de Bernardina. Falamos até mesmo no Ulisses de um e no Ulisses de outro. Mas os três colaboram para o infinito texto do romance. Porque se traduz, ou melhor, porque se retraduz Ulisses, é que ele, porque plural, não cabe em apenas uma proposta de texto. Nem apenas uma proposta de texto cabe nele. Ele é, a um só tempo, único e plural. Inapreensível em sua totalidade poliglota em crescimento nas traduções. Eu gostaria de recomendar a leitura de Polyglot Joyce, Joyce Poliglota, do hiberno-canadense, irlandês-canadense, Patrick O'Neill, que nos apresenta uma proposta de leitura em que os originais formam com suas traduções um macrotexto poliglota.
Nesse macrotexto, em que cada texto e ao mesmo tempo parte de um texto maior em infinita expansão, deshierarquiza-se a relação entre original e tradução. Ambos passam a contribuir para uma textualidade joyciana. É assim que, em uma linha de pensamento sem preconceitos contra a tradução, devemos entendê-las como construtoras de Ulisses. As traduções fazem Ulisses ao longo do tempo em várias línguas. O importante é aprendermos a ler traduções, pois o Ulisses não está apenas no original, para começo de conversa, porque não existe, já vimos, o original. Já é tempo de pararmos de desautorizar leituras de traduções e aprender a lê-las como expansão criadora e não como tentativa de dizer a mesma coisa. A arte não vive da mesma coisa. A idealizada, sonhada mesma coisa é a morte da arte. Então vocês vão optar por uma tradução. Há 3 no mercado, os preços são diferentes, né? As 3 estão disponíveis. A minha sugestão, leiam as 3. Qual escolher? Qualquer uma. A que estiver na biblioteca, a que estiver mais perto da sua casa, a que estiver mais barata, a que tiver que chegar mais rápido, a que tiver o frete mais barato. Não sei. Não sei. Mas qualquer uma. Qualquer uma é uma expansão criadora a partir de algo que veio antes. Nada é arremedo. Nada é tentativa de reprodução. Tudo é criação. Por último, falemos dos textos que os críticos fazem. Falemos do chamado estabelecimento textual, que é o sonho dourado do leitor sem imaginação. Imaginem só, um texto que seja exatamente aquilo, palavra por palavra, que Joyce quis ver impresso. Que segurança isso nos daria? Mas também, que monotonia. Ai, que preguiça. Para que serve, então, o estabelecimento do texto de Ulisses? Se não para nos dar o Ulisses final, acabado, ideal, o Ulisses que Joyce quis. Serve para nos dar um Ulisses. Sempre. E nunca o Ulisses. Quando saiu a primeira edição do romance, em 2 de fevereiro de 1922, uma nota no livro dizia: os editores solicitam a compreensão dos leitores com relação a erros tipográficos inevitáveis nessas circunstâncias excepcionais. O problema começava aí. Jamais houve o texto que Joyce quis ver publicado. E nem suas revisões conseguiram dar conta de alcançá-lo. Joyce enxergava mal e certamente detectou apenas alguns problemas. Depois de 7 anos escrevendo o romance, de 1914 a 1921, passando por 3 cidades diferentes, de 3 países diferentes, a memória do que ele mesmo quis escrever já lhe falhava. Ulisses, gigantesco, gestado por mais de uma década, como veremos, seria sempre plural. Gabler, que eu já citei, né, da edição de 84, Gabler, que capitaneou o trabalho de estabelecimento de texto de Ulisses, publicado em 84, advertiu, cito, é preciso entender que se trata de um texto editado e não definitivo, pois tal coisa não existe. O que existe são, cito novamente, aproximações do melhor texto possível. E aqui nós podemos perguntar, o melhor texto possível para quem? Recorramos de novo a Hugh Kenner. Ele escreve, cito, é Ulisses que faz com que o restante do cânone joyciano receba a atenção que recebe, que treina os leitores a verem as consecuções de Dublinenses, ou a quererem se aventurar pelas lianas e pelos espelhos zombeteiros de Finnegan's Wake. Bem, Kenner coloca Ulisses no centro do cânone joyciano. Tudo convergiria para ele. Exagero ou não, é fato que Ulisses não começou em Ulisses. O que quero dizer com isso
é que o romance de Joyce, como salienta Dennis Rose, outro crítico que apresentou a sua proposta de estabelecimento textual em 97, segundo Dennis Rose, Ulisses é ao menos 3 textos. Ulisses é ao menos 3. Ouçamos o que Rose escreveu. Cito: Ulisses compreende não menos do que 3 trabalhos relacionados sequencialmente, todos chamados Ulisses. Aqui ele usa Ulisses não com itálico, né? Mas entre aspas. 1. Conto pensado para dublinenses, mas nunca escrito. 2. Uma sequência de um retrato do artista quando jovem parcialmente escrita. 3. A narrativa, cuja personagem principal é Leopold Bloom. Então, para o Dennis Rose, não existe um Ulisses. Ulisses é, eu vou usar o singular de propósito, Ulisses é 3. Ulisses é 3. Primeiro, Joyce começou a pensar em um conto sobre um judeu dublinense, mas não escreveu o conto. E ele até pensou em chamar Ulisses de... até pensou em chamar dublinenses, bem antes, de Ulisses em Dublin. Esse era o título que ele tinha pensado. Ulisses em Dublin. Depois, os primeiros capítulos de Ulisses parecem claramente uma continuação de um retrato do artista quando jovem. E o terceiro Ulisses é o Ulisses mesmo, é o Ulisses que a gente conhece, que tem Bloom como personagem principal. Então, na leitura dele, não existe um. Ulisses é 3. E é assim que também os críticos vão construindo Ulisses. Então, nós passamos aqui por diversas maneiras, por diversos atores que fazem Ulisses, né? Primeiro, o próprio Joyce, que constrói uma intertextualidade que é a um só tempo consciente e inconsciente. Ele está consciente do que faz, mas faz muita coisa da qual não está consciente. Depois, uma intertextualidade que é criada pelos leitores, pelos tradutores e pelos críticos. Eu friso a intertextualidade justamente como uma maneira de falar, de mencionar, de definir, talvez, esse fazer do texto. A intertextualidade, o cruzamento dos textos, é uma maneira de fazer um texto. A conclusão, breve, é que Ulisses é um texto poliglota e plural, feito, na verdade, mais do que feito, que está em constante fazer-se, por uma infinidade de textos em várias línguas. Um texto que só se descobre mergulhando fundo nele, no que podemos ler dele, pois a intertextualidade que o cria ultrapassa a Odisseia. E o poliglotismo que o caracteriza vai além do óbvio uso de palavras em língua estrangeira por Joyce. As minhas palavras não são mais do que um convite para esse mergulho e para a conversa que pode se seguir. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor Vitor, né, em nome de todos aqui participantes. Bastante feliz, né, e honrada, né, com a sua fala. Eu percebi aqui no chat que as pessoas ainda estão tímidas, sabe? Em relação a perguntas e comentários. A grande maioria dos comentários são as pessoas se apresentando. A Adriana manifestou que está muito contente, né, de perceber os alunos aqui. Eu estou contente pela presença dela, da professora Marília, professora Marisa, né? Então, assim, os meus colegas que apareceram aqui se manifestando. Mas, como eu já tinha te avisado antes, Vitor, eu tenho perguntas, né? Eu vou começar a colocar aqui, né? E fazer perguntas. Percebi que eu não estava no escuro. Vou começar a fazer perguntas aqui e comentários. Uma coisa você já me respondeu, né? Quando você falou aqui que existem várias traduções, né? Que não importa, né? Qual que, né, o aluno vai ler, né? O candidato, né, vai ler. Mas eu gostaria de saber se, dentre elas, ainda assim você
teria assim, uma predileção ou alguma que você acha que facilitaria mais a leitura de quem está iniciando, né, na leitura do Ulisses, ou de Joyce, principalmente, né? Alguém que nunca leu Joyce, né? Nem o Retrato, nem os Contos Dublinenses, nada. Né? Qual seria a tradução mais fácil, de mais fácil acesso, de repente? A experiência que eu tenho com leitores, com alunos, é de que a tradução que saiu primeiro, do Antônio Weiss, tende a ser abandonada, por ser uma tradução mais difícil, bastante menos palatável. Então, o que eu percebo, especialmente entre os estudantes, é que eles preferem a tradução da Bernardina ou a tradução, quase falei traição, viu? Da outra palestra agora. A tradução do Galindo. Honestamente, eu não tenho preferência por uma, porque as três são excelentes e são três visões diferentes sobre Ulisses. O que acontece é que elas podem servir a propósitos diferentes. Isso não quer dizer que uma é melhor, mas ela pode ser simplesmente mais adequada para um determinado contexto. Por exemplo, para ensino, para ensinar numa sala de aula, se eu tivesse que eleger uma tradução para ensinar, eu elegeria a tradução do Caetano Galindo. Inclusive porque eu posso dialogar com ele. É o único tradutor que a gente ainda consegue dialogar, né? Pois é, com que a gente pode dialogar, né? O Weiss e a Bernardina, com eles, infelizmente, não. Agora, a do Weiss é mais pesada. E a da Bernardina é consideravelmente mais leve do que a do Weiss, mas ao optar pela legibilidade, tornar a obra mais palatável, a tradução da Bernardina, evidentemente, se tornou menos, por assim dizer, experimental. Eu gostaria de dizer umas coisas óbvias aqui, né? Porque, assim, às vezes eu acho que o óbvio precisa ser dito e eu não sei exatamente quem são todas as pessoas que estão nos assistindo ou que irá nos assistir depois. Quando, assim, então, né, no caso, vou dar uma explicação de, né, quando o Vitor fala com Galindo eu consigo dialogar, ele está querendo dizer, em outras palavras, que é o único tradutor vivo, né, que nós temos aqui ao nosso alcance, uma vez que a Bernardina faleceu o ano passado, né, e o Weiss faleceu há bem mais tempo. Agora, a Adriana está aqui falando, né, que a tradução do Weiss é um experimento em si mesma. É a tradução mais barata, inclusive, né? Quando o Vitor falou assim a respeito, porque tem tradução de todos os preços e tal. É a mais barata, é a que você vai conseguir encontrar em sebo, é a que é mais fácil de você conseguir encontrar, mas também requer aí, né, uma dificuldade para ler, porque tem praticamente nenhuma nota de rodapé explicando, né? Eu acho que tem 3 ao todo, né? Ao longo da... Tem mais. Tem Mas mais? são poucas, mas tem mais. Achei que fosse isso, né? Porque realmente é bem pouca. E, então, isso dificulta um pouco, né, a leitura, né, da tradução dele. Em contrapartida, a gente também tem que levar em consideração que é aquilo que a gente tem acesso. Né? Você indicou ler todas 3, porque, afinal de contas, a tradução é uma extensão da obra. Né? Mas nem sempre a gente tem acesso a tudo. E falar em acesso, eu gostaria de deixar registrado aqui que eu consultei as bibliotecas da UFT e descobri que existe uma versão da Bernardina disponível na biblioteca do campus de Porto Nacional. Vergonhosamente é a única. Né? E é a única obra, eu acho que só existe um volume. Mas ainda assim, ele está lá disponível para quem tiver interesse, embora, claro, né, é possível conseguir acessar, né, a obra de diferentes maneiras. Em relação a do Galindo ainda, né, Vitor, você falando aí a respeito de ser didática e tudo, a gente precisa falar que o Galindo, além de ter colocado, né, notas de rodapé que facilitam a vida do leitor,
né, ele tem um livro explicativo, né, de como ler Ulisses, né? Então, né, tá aí disponível no Linktree que a Natália disponibilizou, né, que está lá no site da embaixada e tudo. Tem como você ter acesso à obra, né? É possível, né, a gente conseguir, além de que está disponibilizada aí à venda, né, a gente conseguir esse guia de leitura do Ulisses, né, ali do Galindo. Bom, A tradução do Galindo não tem notas de rodapé, não. Desculpa. Ele tem o guia, mas não tem notas de rodapé, não. Sim, é verdade. O que ele tem é isso mesmo, e tem essas explicações. Eu me confundi em função da... A única tradução que é mais bem anotada é a da Bernardina, que tem mais notas. A do Weiss tem pouquíssimas notas, a do Galindo não tem nota, mas tem o guia que ele fez que acompanha a tradução dele. Então, a mais acessível e palatável, evidentemente, é a tradução da Bernardina, não há a menor dúvida quanto a isso. Ela se colocou no posição, né? Ela é a contraparte da tradução do Weiss. Agora, certas ousadias, certos trabalhos no campo do som, por exemplo, né? Do trabalho poético do Joyce, acabam sendo desprestigiados porque ela evidentemente procura a comunicação com o leitor. No fundo, é isso. Então, isso não invalida a tradução. É uma outra abordagem da obra de Joyce, né? O Weiss exagera para alguns, né? A grande crítica que o Weiss vai receber depois da publicação da tradução dele é a de que, inclusive feita pelo Augusto de Campos, é a de que ele foi além, veja só, ele foi além do que Ulisses pedia, né? Então a gente tem um tradutor que vai além, uma tradutora que apaga um pouquinho, fica aquém, digamos assim, desse exercício experimental da prosa do Joyce, e no meio disso tem um tradutor, que é o Caetano Galindo, que tenta se colocar num ponto de equilíbrio, dialogando com as duas outras traduções, né? Então são 3 traduções igualmente boas, muito boas, porém que têm propósitos diferentes, né? É ótimo que a gente tenha 3 aqui. O difícil é parte do processo, é parte do jogo, né? A dificuldade é parte da literatura. Joyce fez sempre com a sua obra um elogio à dificuldade, né? Aliás, a edição nova que saiu com a tradução do Caetano Galindo tem um texto do Fábio Durão, porque essa edição tem textos críticos novos, né? E o texto do Fábio Durão é justamente, porque eu não quero citar o nome errado, né? Mas é sobre a dificuldade. Ele escreveu aqui, em defesa da dificuldade. Em defesa da dificuldade. Né? Porque o Weiss não tem compromisso com comunicação direta com o leitor. Ele não tem que assumir esse compromisso. Ele não tem que assumir o compromisso que a Bernardina assumiu. São compromissos diferentes. Né? Bom, obrigado pela correção em relação às notas de rodapé, Vitor. Sabe por que eu acabei fazendo essa confusão que não se justifica? Claro. Acabei de fazer um curso com Galinda a respeito de Eliot, sobre a Terra Devastada. E nesse, sim, ele colocou explicações, ele acrescentou notas de rodapé além do que o Eliot fez. Né? E na hora que eu falei, eu mesmo assim fiquei meio seguro, porque eu estou com o livro na mão e realmente ele não tem. Né? E aproveitando o livro na mão, estou com ele aberto aqui na parte do esquema, né? Eu queria chamar a atenção, então, primeiro, né, desculpa em relação às notas de rodapé, né, que de fato não tem. E isso é afinidade com o tradutor e não com o texto, né? Ficou explícito. E aqui, no caso do esquema do Ulisses, a gente tem aqui, né, no caso do capítulo 12, que é o nosso, né, o título, né? O Ciclope,
né? A cena, a taverna, o horário, 5 horas, né? Já que se passa, né, o dia, né, o Bloom andando, né, pela cidade. O órgão, o músculo, a arte política, né? E daí a Adriana falar semana que vem a respeito do Estado, né? A representação do Estado na obra. Né? O símbolo é feniano e a técnica gigantismo. A Natália, no início, né, chegou a falar que, tipo assim, que é um quadro que facilita bastante para quem pinta, né, de alguma forma, né, se guiar nele também. É claro, né, vai precisar da leitura, porque o quadro sozinho não se sustenta. Mas você sabe pintar, Vitor? Nada. Se você soubesse pintar, o que você pintaria do capítulo 12? Do capítulo 12, o cachorro e a lata de biscoito voando. Por que o cachorro? O cachorro é uma personagem incrível, né? Começar pelo nome do cachorro, Gary Owen, é um nome maravilhoso para o cachorro, né? Eu acho ótimo. Não, mas toda aquela cena do bar é muito legal, é uma coisa muito... aquele bate-papo, aquela coisa, depois vem uma tensão, aí aparece um antissemitismo forte ali na questão do judeu e tal. É muito político esse capítulo, né? Não sei se a Adriana vai abordar um pouco isso, mas é um capítulo bastante político também. Bom, é claro que provavelmente as pessoas vão querer dar mais centralidade ao Bloom, né? Mas eu acho que o Bloom indo embora e o cidadão lá jogando a lata de biscoito nele, eu acho... Não sei, você perguntou, eu falei assim, sem pensar muito, porque vem muito assim à minha cabeça do capítulo 12. Bom, eu também não sei pintar, né? Gostaria bastante, mas não foi o caso, né? Não tive oportunidade. Mas eu ficaria tentada em pintar o pub, né? Ali a taverna. E eu li, né, o texto da apresentação da Adriana, e nele tem bastante ilustração, né, de panfletos políticos, né, da época. Eu ficaria tentada em reproduzir algum deles, né? Ou alguns deles, se fosse o meu caso, né? Mas, bom, não sei pintar, né? Você também não sabe, o professor também não pode participar, né? O concurso é só para alunos, né? Então, assim, quem sabe pintar já tem aí 2 ideias, né? A minha do Vitor manifestado. Semana que vem vamos ver o que a Adriana sugere, né? Se fosse ela que pintasse, né? E a Adriana está aqui adiantando, né, que vai falar sobre as diversas concepções de Estado, né, que estão presentes ali no capítulo, né? Ela também falou, né, que ela tem as 3 traduções possíveis, né? Quem tem interesse, né, pode entrar em contato com ela, né, e discutir. Ela facilita, né, a leitura do texto. Né? Agora, um comentário aqui que me deixou muito satisfeita, eu não posso deixar de ler, é da Camila Marques, que disse que aula incrível, né? E colocou vários pontos de exclamação. Obrigado, Camila. Vou até exibir aqui. Né? Ela colocou que a aula incrível, que fico honrada por ouvir as palavras do Vitor, que me fez perder o medo de ler Ulisses. Só tenho a agradecer. Pois então, Camila, você e a todos que estão aqui, a proposta é essa mesmo. Né? Eu até pedi ao Vitor que não viesse muito formal, né, para já, né, não assustar. Ele tá aí com a camiseta, né, do Ulisses, né, yes, I said yes, né, então eu pedi para ele que ele, né, não viesse de camisa. Olha, tem até a caneca personalizada, tá vendo? Né, e para poder a gente fazer uma conversa descontraída, leve mesmo, né, um bate-papo, para a gente perder o medo da obra. Né? O autor é um autor complexo, sim. Né? Normalmente, a maioria dos críticos nem indica começar a leitura do Ulisses, né? Começar a leitura de Joyce por Ulisses. Normalmente, o que eu mais vejo é indicar pelos contos dublinenses primeiro. Né? Tem gente que eu conheço que quer começar a ler pelo retrato do artista quando jovem. Né? Mas o Vitor
né, ele já tem uma posição diferente, ele falou assim, se você quer o, né, capítulo 12, então vai no capítulo 12, lê, mas contanto que você leia, né, que você não vai ali na crítica, e você pode começar a ler o livro de onde você quiser, né, eu sempre falo a respeito disso também, né, quando me perguntam, vou começar a ler o livro por onde? Né, então você pode começar a ler o livro por onde você quiser, né, você pode começar a ler Ulisses, inclusive, por antes do Ulisses, né, ali no retrato do artista, ou então, né, tá a seu critério, né, desde que você leia, né, como o Vitor colocou aqui. E a proposta é a gente mostrar que, né, o livro tem o seu grau de dificuldade, sim, mas é esse grau de dificuldade também que dá o gosto, né, Vitor? É a hora que você termina de ler e fala assim, superei, eu consegui. E você mencionou aí, né, o texto do Fábio Durão, né, que discute, né, justamente isso daí, né, a dificuldade de ler a obra, por que a gente acha difícil, o que é que a gente tem aí, né, de alguma forma assim que facilita. Né, você começa a ler o livro, de repente você trava ali, né, no Dédalus. Aí você insiste um pouco mais, aparece Leopold Bloom e aí dá uma leveza, porque cada episódio tem, né, um formato, uma estrutura, né, uma proposta diferente. Aí depois você trava um pouquinho de novo, depois você continua, né? A questão é você, né, realmente ir com leveza para ler o livro, né, e não achar assim que eu preciso dar conta de tudo de uma vez. Né? Ninguém vai dar conta de tudo de uma vez do Joyce, né? E muito menos numa única leitura. Na verdade, o Joyce nos ensinou a ler, né? Isso é um fato, realmente. Né? Ele, sobretudo com Ulisses, eu acho, nos demanda uma leitura, pede uma leitura, ensina a ler de uma certa maneira. Né? Eu mencionei o Beckett, né? O Beckett, não sei quem gosta do Beckett, era uma espécie de discípulo do Joyce, né? Um grande admirador do Joyce, amigo depois, né? Bastante amigo do Joyce, e depois amigo, embora ela não quisesse assim, mas amigo da Lucia Joyce, a filha do Joyce, né? Que era, na verdade, apaixonada por ele. O Beckett vai aparecer, por exemplo, na obra do Joyce. O Beckett está em Finnegan's Wake. O Beckett aparece por lá. Então, você vai tendo que aprender a ler cada obra joyciana. Ler um retrato não é ler Ulisses, não é ler Finnegan's Wake. E, ao mesmo tempo, tudo isso faz parte do mesmo caldo, né? É a mesma textualidade, porém, com particularidades. Então, o Beckett dizia, não, aquele dramaturgo, o Tom Stoppard, ele dizia assim, olha, o Beckett queria fazer tudo com o mínimo. E o Joyce não, o Joyce queria fazer com o máximo. Era assim que ele comparava os dois. Então, o Joyce, o que podia, engolia. Né? O que ele podia, ele engolia. E Ulisses é isso. Ulisses é uma obra, como dizia o Hugh Kenner, é uma obra de inventário. Porque o que está aqui, vem, entra na obra. O Beckett não, porque o Beckett não fazia inventário das coisas. Não? O Beckett já limava tudo que ele podia e ficava com o mínimo. O que eu preciso aqui? Uma árvore e 2 personagens e uma estrada, mais nada, esperando Godot. Acabou. É isso aqui que a gente vai usar. Então, é uma comparação interessante e pela comparação a gente entende melhor Ulisses, por exemplo. Ulisses inaugura alguma coisa que vai reaparecer em Finnegan's Wake. Sequências de palavras em um certo campo semântico, por exemplo.
que deixam a gente um pouco perdido às vezes, né? De repente é a botânica, de repente é a fauna, de repente é o teatro. Quando você vê o Joyce, parece que vai buscar as palavras mais inusitadas, né? Mais difíceis, ou mais obscuras, ou menos conhecidas, porque ele se mantém num certo campo semântico ali. Isso é uma coisa que ele vai levar ao extremo em Finnegan's Wake. É, na linguagem do Hugh Kenner, esse escritor que faz inventário das coisas, né? Vem tudo. Está aqui, entra no meu livro. Né? Nem todo escritor é assim. Mas aí a gente aprende a ler Joyce. Ele nos ensina a ler a própria obra. A gente quer saber quanto Bloom mede. A gente sempre quer saber quanto Bloom mede, quanto ele pesa, o que ele veste, o que ele come. Todo mundo em algum momento tem essa curiosidade. Quanto é que o Steven mede? O que ele está vestindo? Qual é o dente do Steven que está doendo? Enfim, são essas questões que a obra nos leva a interrogar, sabe? A obra nos leva a querer saber. Será que alguém fica preocupado com o peso de Hamlet? Né? Mas Bloom a gente quer saber quanto ele pesa. E está lá no Ulisses, quanto ele pesa e quanto ele mede. Então, o Joyce disse que ia nos dar o homem total, né? O homem completo. E o homem completo para ele é um homem que tem hábitos, tem manias, que tem crenças, que tem uma certa altura, que tem um certo peso, que tem um certo paladar, etc, etc, etc. Para ele, Hamlet não era uma personagem completa. Por exemplo. É assim que ele começa a criar Ulisses. Né? Quer dizer, a primeira ideia que ele tem é justamente escrever sobre um judeu, o Sr. Hunter, em Dublin, né? Que vivia em Dublin. E ele começa a pensar nesse judeu, que ele acreditava que era judeu, Joyce acreditava que era judeu, e a primeira ideia que ele tem, isso a gente está falando de 1906, ele não tinha nem terminado de escrever Dublinenses. Então essa ideia não se concretiza, né? Aquela personagem fica, depois ele conhece o Leopoldo, um outro Leopoldo Popper, em Trieste, um sujeito com um chapéu igual ao do Bloom, bigode. Né? Depois tem o Ítalo Svevo, que ele conhece também em Trieste, cujo avô era judeu, tinha semelhanças físicas com Bloom também. E ele começa, então, a fazer uma amálgama dessas pessoas que ele conheceu e cria Bloom. Cria Bloom. Tudo ficava anos na cabeça do Joyce, até sair, né? Até ir para o papel. Bom, Vitor, nós temos aqui, né, poucos minutinhos para encerrar. Eu queria saber, né, uma curiosidade, né, assim, você tem alguma hipótese, né, que de repente poderia, né, justificar o porquê do Brasil ter tanto interesse no Ulisses, né, ou para justificar de alguma maneira, assim, nós somos o país que mais traduz, né? E a minha pergunta, ela se faz em função do interesse da embaixada de ver os olhos brasileiros a respeito, né, da obra. Então, assim, o nome do projeto ele é bem específico, né? 100 anos pelos olhos brasileiros. Né? Então, assim, de alguma forma, alguma coisa na nossa cultura,
né, se identifica com a cultura irlandesa, que justifica a gente querer olhar tanto para essa obra. A embaixada tem interesse, inclusive, de retratar isso né, através de desenhos. Olha, antes de responder a pergunta, eu tenho sim uma hipótese, é sempre hipótese, claro, né? Uhum. Porque, enfim, a gente traduziu bastante, tem traduzido, isso é fato consumado, enfim, mas o porquê, né? É sempre uma hipótese, uma pergunta de investigação acadêmica. Mas, primeiro, o Brasil não é o que mais traduziu. Eu acho que nós estamos empatados com a Argentina. Ah, mesmo? Em termos de língua, também acho que nós temos 5 e o espanhol tem 5, salvo engano. Então, não sei se somos o... Agora, há mais traduções para o português, por exemplo, do que para o francês, enfim, ou para o alemão. Enfim, nós traduzimos bastante, né? Bastante. Não é uma questão de competição, evidente, mas se você perguntar o que explica isso, bom, às vezes é um acidente. O que teria acontecido se o Weiss não tivesse sido caçado, né? Não tivesse perdido seu posto no Itamaraty pela ditadura? O que teria acontecido? Talvez tivéssemos esperado muito mais para ter Ulisses. Mas aí, bom, então pode ter sido um acidente. O fato é que Ulisses não foi a primeira obra a ser traduzida, né, de Joyce no Brasil. Um retrato do artista quando jovem já havia sido traduzido. 2 anos antes de Ulisses saiu Dublinenses, também, em português. Outros contos esparsamente já haviam sido traduzidos, publicados. E os irmãos Campos já estavam ensaiando traduções de Finnegan's Wake. Então, Ulisses também não aparece do nada. Ele não aparece sem justificativa, ele não aparece sem razão. Né? Joyce já crescia, o interesse sobre Joyce já crescia no Brasil. Isso é uma questão de opinião, eu acho que nós temos muitas traduções, muitas leituras, muito interesse, por inúmeras razões, mas eu colocaria Antônio Weiss pelo pioneirismo de traduzir Ulisses. E os irmãos Campos, por terem nos apresentado Joyce radical de Finnegan's Wake, eu colocaria essas 3 figuras como centrais para nós termos hoje tantas traduções, tanta gente lendo, tanto interesse, por termos o Bloomsday celebrado, etc. São 3 figuras centrais para os estudos joycianos e para o interesse geral que existe sobre Joyce no Brasil. Acho que ninguém ficaria chateado comigo, ninguém diria, mas e eu? ou esqueceu de fulano. Não tem como passar por essas três figuras. Não dá para falar de Joyce no Brasil sem falar desses 3 homens. É impossível, impossível. E é claro que também eu posso complementar minha resposta dizendo que nós também aprendemos muito a traduzir literatura com os irmãos Campos. Eles foram figuras, não foram os primeiros, evidente, claro, mas foram figuras muito centrais para a tradução literária no Brasil. Então, quer dizer, falar de tradução de Ulisses ou falar das traduções de Joyce significa falar de tradução literária. Também não dá para falar de tradução de Ulisses ou tradução de Joyce de forma geral sem falar no pensamento dos irmãos Campos. Pensamento que eles não só trouxeram de algum lugar, mas que elaboraram, de fato, no Brasil e em língua portuguesa, o que é super importante. Então, uma das razões por que a gente traduz tanto é porque a gente não tem medo.
É a mesma a razão que levou, por exemplo, os franceses a ficarem tanto tempo sem traduzir Ulisses. Porque ninguém queria colocar a mão na obra. Porque é sagrado. Nesse texto a gente não... Né? Como é que a gente vai fazer? Não dá e tal. Então, é um texto sagrado. Porque foi traduzido em 29, porque Joyce participou lá da tradução. Meio assim, meio assado, tá? Mas, enfim, participou, verificou alguma coisa, assinou embaixo, tá? Então ninguém pode tocar. Sai em 29 a tradução francesa, a segunda tradução francesa sai em 2004. 4, veja só. Então, por que não tem mais tradução? Porque não tem leitor? Não é bem por isso. É porque há um receio, é porque há uma hesitação. Né? E o trabalho, por exemplo, que foi feito pelos irmãos Campos, pela geração de tradutores deles, é um trabalho que nos liberta. Nos enche de responsabilidade, viu? Não é sair fazendo qualquer coisa, não. Mas é um trabalho que nos liberta. É possível traduzir Finnegan's Wake? É. Então, nós tivemos a sorte de ter pessoas, né, que foram pioneiras e que foram grandes no sentido de nos libertar. De dizer, é isso aí, vai em frente, dá para fazer. Você está sem som. Certo, muito obrigada, Vitor. É porque eu percebi que eu comecei a ter barulho externo aqui, por isso eu fechei meu microfone. Eu agradeço, né, a presença aqui hoje, né, mais uma vez, né, em nome de todos, e espero poder vê-lo, né, de preferência pessoalmente, muito em breve. Né? Eu vejo aqui, né, os comentários, as pessoas elogiando, né, e feliz pela facilidade que você deu, né, a proximidade que você deu o texto para a gente, né, e eu acredito que a proposta é essa. Né? Inclusive, dentro disso, eu queria avisar que as pessoas que estão preocupadas, né, com certificado, com lista de presença, né, que, claro que eu dou importância a essas questões burocráticas, eu entendo a necessidade delas, mas as conversas sobre a Ulisses, elas foram pensadas inicialmente mais em questão de divulgar a obra, né? A gente quer que a obra seja lida, né, e que facilite tenha candidatos para poder, né, submeter aí o concurso da embaixada. Né? Nós estamos muito honrados por poder participar, pela embaixada ter enviado esse convite para a gente, né, quando eles enviaram perguntando se nós tínhamos interesse. Né, eu me prontifiquei, eu tive o apoio, né, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, como eu manifestei para vocês logo de cara. Não posso deixar de externalizar que o apoio que a Adriana, né, minha colega, que no caso, né, vai apresentar semana que vem, está me dando também, né? Até porque, como eu já manifestei, eu estou afastada no momento e eu não tenho tanto contato com os alunos assim como ela tem, por exemplo, né? Então, assim, é um trabalho em equipe, né, e que a gente quer divulgar a obra que merece ser comemorada à altura dentro do seu centenário, não é mesmo? Né, a Adriana está dizendo aqui que agradecemos muito, Vitor, que saudade de conversarmos pessoalmente. A professora Marília também está aqui dizendo, muito bom, que o Ulisses é complexo, né, mas vale a leitura. Né? E, bom, dessa forma eu me despeço. Só terminando mais um recado, né, em relação aos certificados, lista de presença, que aqui os alunos estão preocupados. Né? O evento ele continua na semana que vem, no dia 19, na terça-feira, como eu falei, e é preciso, né, dar continuidade, participar das conversas, né, para a gente, né, no caso, cuidar e dar atenção nessa parte burocrática. Tá bom? E um abraço a todos e boa noite, né? Bom descanso que vocês tenham aí, né? Sonhos, né? Com Ulisses e o mural, de repente, né? Já começando a imaginar como que vai ficar o nosso campus, o Bloco 10, com a nossa pintura em breve. Um abraço a todos. Tchau, boa noite. Boa noite.